Bem-vindas ao meu podcast número 25. É um jornal criativo onde a gente bate um papinho sobre tricô e crochê. Já faz um tempinho que a gente não se vê, né? Desde o 24º Jornal Criativo, o podcast. Mas nesse meio tempo aconteceu um monte de coisa. Eu não pude editar tudo em português, mas eu vou fazer aqui um resumo da ópera para vocês. Eu publiquei um vídeo que algumas de vocês já viram sobre a arrumação do meu ateliê, esse espaço aqui onde eu tô, que é o meu espaço de tricô, crochê e costura. Então, se vocês não assistiram o vídeo, quando eu falo em francês. Como é um vídeo que exige muita edição, um trabalho muito importante de edição, não dava para fazer em duas línguas. Ficava muito longo, já demorei muito tempo para fazer em francês. Mas se vocês gostam de ver vídeos sobre arrumação, vocês podem dar uma olhadinha. Eu vou falar aqui para vocês um pouco sobre qual foi o processo de arrumação, quais foram as decisões que eu tomei. Eu vou aproveitar para falar disso na parte final desse podcast. Eu também publiquei um vídeo sobre a minha visita ao CSF, o Salão Création et Savoir-Faire. É um salão de atividades criativas que acontece uma vez por ano em Paris, num lugar de um parque de exposições que fica na Porte de Versailles, em Paris. Então eu fui esse ano e eu fiz um videozinho também só em francês, um vlog, onde eu mostrei rapidamente. Não pude filmar muito porque era muita gente. E filmar quando tem muita gente é complicado. Então eu dei uma filmada quando eu cheguei de manhã, quando ainda estava tranquilo, eu filmei um pouquinho, mas não deu para filmar todos os stands com todas as coisas bonitas e tal. Mas bom, eu publiquei também esse videozinho. Daí o intervalo entre o 24º e o 25º. Mas estamos aqui e vamos falar, então, para começar, de tricô e crochê. Eu vou mostrar para vocês um projeto que está praticamente terminado. Na verdade, ele está terminado. Vocês vão entender, eu vou mostrar para vocês. É a minha calça, né? A minha calça tipo jogging, né? Tá vendo? Uma calça bem confortável para usar em casa ou para dar uma voltinha, assim, vamos imaginar se tivesse cachorro, né? Para passear com o cachorro, dar uma voltinha no quarteirão, talvez ir ali comprar um pãozinho e voltar e olhe lá. Não é tanto assim o meu estilo sair com esse tipo de calça, né? É um projeto simples, tá? Eu acho que totalmente acessível. Ele é totalmente acessível a uma iniciante, uma pessoa em nível iniciante. E a gente trabalha muito de maneira circular, em voltas. Eu achei interessante a ideia de fazer uma calça em tricô, né? E ainda por cima que vai ser bem quentinho. Então nessa época do ano, pelo menos aqui em casa, é bem fresquinho. Para dar uma ideia para vocês, tá? No quarto da minha filha, que fica assim perto do ateliê, então fica assim também perto do teto, tá uma parte mais fria da casa, tá? Durante o dia a gente desliga o aquecimento no quarto dela. O quarto fica a 10 graus sem o aquecimento, tá? Então, antes dela ir dormir, a gente liga o aquecedor e aí ela dorme com o aquecedor no quarto. De manhã, ela acorda e tal. Antes de ir pro colégio, ela desliga o aquecedor e fica desligado o dia inteiro. No meu quarto, a gente bota o aquecimento, mas bota fraquinho, tá? E o meu quarto, então, a temperatura do meu quarto é de 15 graus, tá? Pra vocês terem uma ideia. Então, usar esse tipo de roupa dentro de casa, né? Eu tô aqui com o meu casaquinho de lã, e assim, dentro de casa a gente tá sempre agasalhado, né? O que eu achei desse projeto? Eu já falei bastante dele em outros podcasts, então não vou entrar em detalhes, tá? Mas eu acho assim, é um projeto fácil, é um tricô fácil,
Ele poderia ser um pouquinho mais complicado para mim. E eu sinto falta, por exemplo, embora todo mundo goste de tricotar em círculos, né? Mas o fato de não ter uma delimitação no meio da calça, aqui, olha, né? Não tem nada assim, não tem delimitação nenhuma, ok? Nem na frente, nem atrás. É um pouco esquisito, assim, visualmente, né? A gente não tem o hábito de ver uma roupa assim, me lembra um pouco uma fralda. Talvez se eu não tivesse falado isso, ninguém fosse pensar nisso, mas agora que eu já falei, tarde demais, né? Bom, então, é isso. Outra coisa, os bolsos, ela diz, são opcionais, tá? Eu vou mostrar pra vocês. É por isso que a calça não tá totalmente acabada, porque embora eu tenha acabado, tenha escondido os fios todos e tal, mas os 2 bolsos eu acabei ontem à noite e ainda não costurei, tá? Tá aqui, olha, um bolso e aqui tem uma trança, tá vendo? Aqui assim, uma trancinha. E o outro bolso, já perdi. Ah, meu Deus do céu, onde está o outro bolso? Aqui. E o outro bolso assim, né? Pronto, os 2 bolsinhos da calça. Então ainda tem que costurar isso na calça. E vamos ver se eu faço isso essa noite. Se por acaso eu conseguir botar o bolso na calça antes de publicar o vídeo, né, ainda na fase de edição, aí eu boto uma, como eles dizem em francês, uma incrustação, né? Eu boto uma imagem da calça com o bolso para vocês. Para essa calça, eu usei o fio Sport com T no final, Sport Plus, mais, da marca Bergère de France, que é uma marca francesa de fios que são fabricados na França. É um fio misto de algodão, de lã, vamos dizer mais ou menos metade lã, metade acrílico, tá? E assim, vamos ver o que eu acho, vamos ver como é que isso vai se comportar, né? Como é que o tecido vai se comportar enquanto calça, se vai ficar cheio de bolinha ou não. Eu sei que é lavável em máquina, o peso é considerável, ou seja, se fosse 100% lã seria mais pesado ainda, né? Porque a lã é mais pesada do que o acrílico. E se fosse algodão e lã também, o algodão é pesado. Então é aquela situação, assim, eu gosto de trabalhar com matérias 100% naturais, mas em alguns casos o peso do natural tem que ser levado em conta, né? E o fio que é pedido no modelo é um fio também com a mesma composição que esse aqui. O modelo se chama Cable Crush Sweater, Cable Crush Jogging. Eu vou olhar o nome para não dizer besteira. E é da Knititude. Vamos lá, vou confirmar isso aqui para vocês. Não é isso. Je suis en train de filmer. E o nome do modelo é Cable Crush Joggers. Pronto, da Knititude. Ela diz que se você for menor do que uma certa altura, o que é o meu caso, ela diz para você fazer as diminuições da perna mais próximas uma da outra, tá? Eu fiz isso, não na perna inteira, mas a partir de uma certa parte, e eu me arrependi. Então, eu acho que se eu tiver que fazer isso de novo, eu vou seguir o modelo tal qual ele tá escrito e vou provando. E aí, a partir do momento em que eu achar que não, agora eu vou ter que fazer diminuições mais próximas uma da outra, aí eu faço. Mas não faria a perna inteira, porque não deu certo, eu tive que desfazer e tudo. Então, é melhor seguir o modelo e ver no que dá. Bom, isso era para o meu projeto terminado no tricô. E no crochê, o que eu fiz?
No crochê eu terminei esse par de meias. Alors, como se chama? Como se chama? É o outro papel que eu tinha pego. É o All Cabled Up in Sunshine, da Brianna K Designs. Brianna com N só. Então estão aqui as minhas meinhas de crochê, né? E sendo de crochê são bem mais grossinhas do que meias de tricô, ou seja, vão deixar os meus pezinhos bem quentinhos. Porque eu não sei vocês, mas eu tenho as mãos e os pés frios. É uma tristeza, então eu tô satisfeita de ter uma meia bem grossinha. Ela é maciazinha, ela é gostosa, viu? E eu tô satisfeita. O fio eu usei o Gume 50 da Bergère de France, a mesma marca que o fio que eu usei pra calça de tricô, né? Tadã! E olha só como combina tudo com as coisas de Natal, combina com a minha canequinha também, olha. Vou mostrar pra vocês a minha canequinha, como fica bonitinho. Tentar não jogar tudo no chão. A caneca! Aqui a minha caneca de café com leite e canela. Olha como fica bonitinho. Bom, então esse daqui é o meu projeto terminado no crochê. Que mais? Eu tenho um monte de projeto em andamento agora, um monte. Especialmente no crochê. Eu vou mostrar primeiro o que eu tô fazendo no tricô, né? O que eu já comecei. Sabendo que a calça tá quase terminada, né? Eu fui um pouco rebelde, comecei e não consegui aguentar. Tem que contar a história da minha latinha. Fui no supermercado e achei essa latinha aqui, né? Com os chocolates dentro. Achei a lata linda e quando eu vi essas cores, imediatamente eu me lembrei da minha pelota, meu novelo, né? De lã com cores do Natal, lã de meia. Que eu comprei no ano passado, depois do Natal, fizeram uma liquidação dos fios, né, natalinos. E aí eu tinha comprado essa lã aqui, para ir pro Natal desse ano já. E aí já comecei a minha meinha, olha só que bonitinha a minha meinha. Tô fazendo sem seguir modelo, tô fazendo ao meu gosto, né, então tem, como se diz isso? Cotelê, né? Assim, na frente e atrás não tem. E eu queria achar aquela minha reguinha que eu boto dentro das meias, né? Pra medir. Porque na reguinha já tinha marcado aonde que eu tinha que parar pra fazer o calcanhar. E a reguinha sumiu. Vocês veem um absurdo, né? Arrumei meu ateliê todo. Não era mais pra ficar procurando coisa, era pra saber onde está tudo. E a reguinha eu não sei onde que foi que eu botei. Já procurei em bolsa de tricô e tudo, não achei. Já procurei aqui dentro, porque eu já usei isso como bolsinha pra botar as meias. Não achei. Onde que eu botei a bendita reguinha? Uma reguinha de madeira especial, bonitinha, tudo. Não sei. Acho até que eu devo ter mostrado aqui já no podcast. Mas não sei onde que eu botei. Não tem problema. Eu acho que eu tô perto do nível, do ponto onde tem que fazer o calcanhar. Eu pretendo fazer o calcanhar depois, como afterthought heel. O calcanhar em francês é après coup. Não sei como se... Me digam nos comentários como que a gente chama esse calcanhar que a gente bota um fio para deixar esperando e que depois a gente pega o trabalho de novo e faz o calcanhar, né? E aí tô pensando em fazer o calcanhar com uma lã branca, que eu tenho uma lã de meia branca, né? Que é para não quebrar a sequência de cores da meia. Bom, então é isso. Tô fazendo com esse fio é da Hobby
e a agulha é 2,25, é a Tchaugu 2,25. Então essa é a minha latinha de projeto de tricô. Agora no crochê é um tal de coisa que comecei, ao ponto que eu comecei a me perguntar se eu tenho um problema, sabe, tipo um vício em quadradinhos da vovó, Granny Squares. Por quê? Eu já tinha esse projeto aqui, que eu já tinha começado há um bom tempo, né? Aqui. É o seguinte, vai ser uma almofada, tá? Então, de um lado da almofada é assim, e do outro lado da almofada é assim. Eu tô apaixonada por esse lado da almofada, tô achando tão bonitinho, ficou tão delicado com essas cores. Eu gostei mais desse lado, embora o outro lado tenha me dado muito mais trabalho. Pra ligar aqui, eu fiz com ponto baixo, tá? Mas não pegando o ponto baixo nas duas perninhas da malha, não. Pegando só na perninha de trás. É isso. Então aqui é uma almofadinha. E que eu ainda não terminei. Tem que esconder os fios todos, tenho que costurar. Já tenho o enchimento da almofada em casa, mas tenho ainda que costurar tudo. A minha dúvida era, costuro tudo e boto um fechê clair para poder lavar de vez em quando, ou que aí dá mais trabalho? Aí já tô achando que essa ideia não é boa, porque eu vou ficar a vida inteira e nunca que eu vou terminar de fazer essa almofada. Então, se eu quiser que ela fique pronta para o Natal, é melhor eu fazer em volta ela toda. Uma coisa que eu já fiz com uma outra almofada é deixar a pontinha do fio ligeiramente visível, porque assim, se eu quiser realmente lavar, tirar o enchimento para botar para lavar, eu posso encontrar onde está o fio, desfazer todas as malhas, né, do final, para poder tirar a almofada de dentro, botar para lavar. É uma solução meio assim, né? Quando você não tá com vontade de ficar botando fechê clair. Então vejam bem, eu já tenho esse projeto, né, com quadradão da vovó, que não tá terminado. Eu tenho aqui, vocês já conhecem aqui os meus quadradinhos que vão ser uma mantinha, né? Então aqui eu tenho um monte de quadradinho aqui, um monte, tem um monte aqui. Esses daqui que estão atrás de mim, eu já dei aquela molhadinha, aquela lavadinha, estiquei direitinho, botei na forma bem quadrada, né, com aqueles pinos assim, quadradinhos. Esses daqui não. Por quê? Porque o tempo tá frio, eu fico pensando assim, ah, meu Deus, vai ficar dias e dias para secar e também não tem nem vontade de ficar botando sua mão dentro d'água para fazer isso, né? Mas bom, eu vou fazer, porque posso não estar com vontade de cuidar dos quadradinhos para fazer a manta, mas estou com vontade de ter a manta pronta. Então uma hora eu vou acabar fazendo. E aí, o que acontece? Eu comecei a fazer mais um quadrado, porque na minha aula de crochê, que eu estou dando aula de crochê, eu fiz uma aula sobre o Granny Square, o quadradinho da vovó, e aí tá aqui o meu quadradão, né? Gostei muito das cores e vamos embora fazer o quadrado aqui, olha só. Oh. Ah, minha decoraçãozinha. Eu botei isso aqui era pra estar na parede, mas ontem à noite, quando eu pedi pro meu marido botar uns preguinhos na parede pra eu botar minha decoração, as crianças já estavam deitadas. Eu falei, ah, não faz isso não, senão vai acordar todo mundo, deixa pra lá, amanhã a gente vê. E aí, bom, hoje é amanhã e eu já tô gravando, não deu pra fazer antes, né? Então, não tem problema. Da próxima vez eu espero que esteja preso na parede. Tô na dúvida se eu boto aqui ou se eu boto ali, assim. Acho que ali ia ficar bonitinho, assim, né? Naquela parede. Bom, isso daqui é com um fio da Rico, porque tem uma loja perto da minha casa que vai fechar.
Então a dona da loja estava vendendo tudo a menos 50%, né? Então eu comprei os fios, as cores e fiquei apaixonada por essas cores. Fiquei apaixonada. Tem marrom, tem uma cor meio cereja, tem um rosa goiaba e tem um laranja meio, né, fosforescente. Não vou dizer o que eu vou fazer com isso. Fica o suspense, que assim, da próxima vez, se eu já tiver, né, adiantado esse projeto, aí vocês vão ver o que vai sair daqui desse quadrado. Mas é isso, o que acontece é que o contexto mundial está muito negativo, né? Lógico que tem sempre coisas boas que acontecem no mundo, mas vocês sabem do que eu tô falando. Je filme. Então, o que acontece é que eu acho que eu sou uma pessoa sensível e quando tem muita coisa ruim eu fico para baixo. E fazer esses quadradinhos, no caso esse quadradão aqui, né? Isso é uma coisa que me ajuda, assim. Eu acho realmente terapêutico. O crochê pra mim é uma coisa terapêutica. Sabe? Quando a gente não pode resolver os problemas do mundo, a gente pode fazer alguma coisa bonita com as nossas mãos. E a beleza das cores, e o gesto, eu não sei, é difícil de explicar, eu precisaria pensar bem nas palavras, né, para colocar palavras nesse sentimento, mas quando as coisas ficam difíceis, eu gosto de fazer coisas simples e bonitinhas e eu acho que deve funcionar um outro lado do cérebro que dá uma aliviada no lado que sofre com as ruindades e com as coisas, né? Bom, é por isso que a gente tá aqui, né? Eu acho, pra falar de coisas boas, bonitas e não que a gente seja alienada, mas é pra recarregar as baterias. Então, isso, ok, projeto em andamento. E aí, o que aconteceu? Tem um professor dos meus filhos que foi professor deles em outro ano, já tem um tempinho, mas ele é tão bonzinho, ele é um amor. E com a companheira dele, eles vão ter um bebê. Então, desde que eu soube que eles iam ter bebê, que eu já fiquei pensando que eu tinha que fazer alguma coisinha pro bebê. E aí fui, esse final de semana, fui numa loja aqui perto de casa com as crianças e encontrei, aqui olha, esse fiozinho da Kátia, que é um fiozinho especial para bebê, vamos dizer, né? Aí gostei dos dois, assim, um do ladinho do outro. E vocês sabem, eu gosto muito, tem um ponto de tricô que é o ponto de ondas, né? E eu falei assim, poxa, eu gosto tanto desse ponto, eu fiz até um tutorial aqui no meu canal, mostrando como fazer esse ponto com essas ondinhas no tricô. É um tutorial que tá sempre tem gente assistindo ele. Ele é assim, é um tutorial que funcionou super bem. Eu falei, então pra mudar, ao invés de fazer o ponto de ondas em tricô, eu vou fazer em crochê. E tá aqui, olha, tô começando a minha mantinha, bem pequenininha, né, porque para um recém-nascido, tô fazendo bem pequenininha, de um tamanho que fica legal pra usar, tipo, naquela cadeirinha, né, pra botar no carro ou no carrinho de bebê, né, uma mantinha pequenininha para um bebê pequenininho. E eu tô tão satisfeita com isso que eu tenho vontade de fazer só isso. Se eu pudesse, eu acho que eu passava o meu tempo todo fazendo essa mantinha, né? Porque eu não posso. Mas estou satisfeita. É isso, às vezes, assim, a gente sabe fazer coisas complicadas, pontos complexos e tudo. Mas eu acho que esse tipo de trabalho, ele me dá um prazer tão grande, assim. É tão bonitinho. As coisas simples da vida que nos dão tanto prazer. E ainda por cima, quando a gente faz com gosto, porque é um rapaz que foi tão legal com os meus filhos, né? E eu não conheço a
a mãe do bebê, mas imagino que seja também uma moça tão legal quanto ele. Então a gente faz com amor, com boa vontade. É uma coisa muito gostosa, né? Fazer um presente assim quando vai nascer um bebê. Bom, então, projetos em andamento. Vocês se lembram que eu me inscrevi pro Make Along da Mariana Páscoa para fazer o presépio. Eu ia seguir aqui esse modelo, olha, tem Maria, José e o menino Jesus. Então, comecei já tem um bom tempo. Tem um bracinho, só tem um braço de Maria. Não tá assim lá essas maravilhas, tá? Mas como tem o manto de Maria que cobre, que a gente só vê a pontinha do braço dela, não tem problema. Escolhi o lado mais bonitinho para botar virado para fora, né? Mas, assim, é o fim da picada, né? Porque eu me inscrevi já tem tanto tempo, acho que, sei lá, em setembro que começou. E eu até hoje só fiz um braço. É assim, eu acho que eu sou meio incorrigível, assim. Já tem anos que eu digo que eu vou fazer um presépio. Anos. Bom. Sem comentários. Bom, ok. Então esses eram os meus projetos em andamento, né? Agora eu queria falar para vocês o seguinte. Na minha arrumação eu me dei conta de que eu tenho muita lã em quantidades que não dá para fazer um casaco com elas, assim. Eu tenho dois novelos de uma cor, um de outro, 3 de outro, é aquela coisa assim. E eu até tentei combinar isso para fazer aquele meu quadrado gigante da vovó. Eu até comecei a combinar uns restos assim, mas ficou tão feio. Sabe quando as cores não se harmonizam? A gente acha que combinar as cores assim, né, que vai ficar assim, nem sempre fica bonito. Às vezes fica simplesmente feio. Feio. Não tem jeito, entendeu? Então, eu tô aqui pensando, né, eu vou usar então esses novelos, né, sozinhos, vou usar para fazer, por exemplo, ou luva, ou como se chama, aqui se chama mitten, e em inglês se chama mittens. Como se chama isso em português? São aquelas luvas que não tem que não cobrem os dedos, sabe? Bom, eu fiz uma seleção, fui na Ravelry e fui olhar o que eu já tinha e outros modelos que eu não tenho. E eu falei assim, vou fazer uma seleção de coisas que eu achei interessantes e vou mostrar no podcast. Então, tem alguns, eu imprimi a foto dos projetos, que é para não esquecer de nada, né? Tem alguns que são feitos em tricô, alguns em crochê, a maioria em tricô, mas também tem uns em crochê bonitinhos. E vou mostrar para vocês. Primeiro modelo que eu queria mostrar para vocês, que é um modelo que tem em francês, é o Positive Vibes Mix. E quem criou isso é Le Garçon, é uma loja chamada Le Garçon. Esse modelo está disponível em francês e inglês, tá? Eu vou botar a foto para vocês, já posso mostrar aqui também, se eu não conseguir botar a incrustação da foto. Olha só, que barato, muito legal esse modelo, não é? Eu achei super interessante. Ele é feito com 2 cores, tá? Então precisa com fio DK e precisa, uma das cores precisa de 141 metros e a outra precisa de 70,5 metros, tá? Muito interessante. Vocês viram o sinal de mais, né, na mitten. E se chama Positive Vibes Mix. O modelo custa 11,57 € ou 12 dólares. Ok.
Outro modelo de tricô, em tricô. É o Amorência, Amortência, com T-I-A, se escreve Amortentia, Mitz, de Jenny Noto. Esse modelo também, ele não é DK, é worsted, então uma lã grossinha, tá? E eu achei super legal, peraí, metragem entre 101 e 114 metros de fio. E olha só que bonito. Super legal, né? Também na Ravelry. Tudo isso, quase tudo que eu vou dizer pra vocês tem na Ravelry. E o que eu fiz? Eu botei esses modelos todos num bundle. Se vocês forem na minha página, procurarem os meus favoritos e procurarem Gloves and Mittens, tá? É um bundle onde tem todos esses modelos, tá? Se vocês quiserem mais informação para achar mais facilmente, pode ir na minha página Ravelry olhar os meus favoritos, né? E aí vocês acham tudo isso, ok? O modelo custa $6,30, o que corresponde a 6,07 €. Próximo modelo de tricô, Beautiful BC Mitts. Olha só que gracinha para o final do ano. Esse também é com worsted, fio worsted, ok? Muito bonitinho. Então é com jacar, né? E usa duas cores diferentes. E no total é entre 135 e 152 metros de fio. Na cor principal precisa de 75 metros ou 25 gramas. E na cor contrastante precisa de 27 metros, mais ou menos 9 gramas, tá? Eu achei uma gracinha esse modelo para o final do ano. Falei o preço? Em euros dá mais ou menos 6,36 €. Próximo modelo, tricô. Esse modelo, os dois últimos modelos que eu mostrei são em inglês, ok? Esse também é em inglês, se chama Weekend Walking Mitts. Eu já gostei do nome, que eu gosto de caminhar. Gostei também da maneira como ele fica bem vestidinho, bem justinho na mão. Aqui. A foto. Ele tem tranças, ele é feito com fio DK e precisa entre 155 e 201 metros de fio DK. O modelo custa $6 ou mais ou menos 5,79 €. Com essas tranças, achei super bonito. Agora, um outro modelo com tranças, e esse é gratuito, eu até já baixei e imprimi. Aqui se chama Vancouver Fog Fingerless Gloves. Então, esse modelo é só em inglês, tá? E gratuito. Tem um link na Ravelry e o link vai direto para o PDF. A gente imprime o PDF. Pronto. Ele é feito com fio worsted, que eu também tenho bastante, então eu achei ótimo. Próximo modelo se chama Remedy Mitts, também em inglês. E ele é um modelo em jacquard que usa fio de espessura Sport. Olha só que graça.
A designer se chama Alicia Plummer. O modelo custa 8,10 € ou $8,40. Em jacar. Tem um modelo aqui que se chama, esse tem em inglês e finlandês, tá? Se chama Pitu Mitts, Pitu é P-I-I-T-U, de Heidi Allander. Achei também, tem vários modelos nesse estilo, né? Mas eu gostei desse, gostei da maneira como o ponto é bem fechadinho. Ok. E é um modelo gratuito. Ok. Esse eu não imprimi, esqueci de imprimir. Aliás, eu esqueci de falar dele no vlog, no francês, então eu vou falar um pouquinho aqui em francês, eu corto e mando essa parte pro podcast francês. Voltando pro português. Olha só que gracinha esse modelo Herding Cats Kitten Mittens, da Charlotte Stone. Aliás, eu no meu vídeo do CSF, eu mostrei o livro que eu comprei dela. Vou mostrar depois que eu terminar todas as luvinhas sem dedo. Aí eu mostro pra vocês o livro que eu comprei no CSF. Olha que fofura isso, com esses gatinhos. Se eu tivesse gato, eu fazia essa mitena. Ela é tão fofa e essas cores são, assim, maravilhosas. Adorei esse modelo com os gatinhos. Precisa entre 140 e 180 metros de lã. Tac. Vamos ver. Material. Fingering weight. Na cor principal precisa de 140 metros, mais ou menos. Bom, aí depende do tamanho. Pode ser 140 ou 160 ou 180 metros, dependendo do tamanho da mão. E a cor contrastante, ela disse mini sets. Ela usou vários fios diferentes. Então, acho que os restos de fio que a gente tem, né? Pois é, muito fofa essas luvinhas. Esse modelo agora, que eu vou mostrar pra vocês, talvez vocês já tenham visto. Porque é simplesmente a Field Mittens da Camilla Wade. Vocês todas já estão sabendo daquele, já conhecem o modelo do casaco, né? Todo mundo está tricotando esse casaco. Por exemplo, a Catarina já deve ter terminado até, né? Tá todo mundo fazendo esse modelo, menos eu. Agora aqui, ó, vocês vão reconhecer, ó. Então, para quem ainda não fez o casaco, né, a última das criaturas que não como eu, que não tricotou o casaco, pode fazer a luvinha mais rápido. Então tá, muito bonitinha, né? O modelo custa 5,59 € mais ou menos. É feito com fio de cachemir, 180 metros de fio, ok? E está disponível em dinamarquês e em inglês. O fio é DK. Ok, isso eram a Field Mittens. Agora, outro modelo que eu adorei. Shaded Mitts. Não, Shaded? Ué, acho que é Shaded. Com fio fingering e que precisa de 4 ou 5 cores. 5 cores. Olha só, modelo com jacar. Muito bonito. Aqui a foto da Ravelry também. Muito bonito. Ok. E o preço custa, o modelo custa 4,38 €. Em libras custa 3,60.
agora a minha última em tricô, que tá aqui na Ravelry, é uma luvinha. Essa é fechada na frente, tá? Mas eu já tinha comprado esse modelo que eu vi na Fruity Knitting e tinha gostado de ver a entrevista com a designer, onde ela explica um pouco o porquê, né, do modelo, e tinha adorado quando eu vi. Então eu já tinha comprado esse modelo aqui. É feito com a Halma Fino Garn, que é um fio espessura Sport. Custa 7,76 euros. E em metragem precisa entre 240 e 260 metros. São 3 cores, então precisa. No azul, no caso dela, o azul precisa de uma pelota de cada, porque ela não precisou, ela não especificou a quantidade, o peso de cada cor. Eu não tenho essas cores, eu tenho um azul, que é como esse aqui, mas o vermelho e o branco eu não tenho nessa espessura. Então, o dia que eu tiver que comprar lã, tem que me lembrar de comprar o azul e o vermelho para poder fazer esse projeto, que é super bonito. A designer se chama Sofia Capelli. Fora o que estava na Ravelry, em tricô ainda, olha só. Aliás, aqui, olha, esse é o modelo justamente da Sofia Capelli, tá? Que eu já comprei e já imprimi. Um que não é mitena, mas que é vamos dizer, um braço, né? Assim, que é uma manga, para esquentar o braço. É esse modelo aqui, que se chama Sycamore, da Marie Wallin. É lindo. A impressão eu imprimi para mostrar para vocês, mas a impressão não ficou muito colorida, né? E é muito bonito, mas precisa de 10 cores diferentes. 10. Se eu não me engano, é em fingering weight. E não está indicado aqui no modelo, né, se é fingering weight, mas eu acho que sim. Então, ou você compra a lã dela, da Marie Wallin, ou então precisa de 25 gramas de cada cor, cada uma das 10 cores, né? E você tem que tentar seguir a questão do contraste, né? As cores claras, as cores escuras, para obter um resultado harmonioso. Então, isso daqui era uma outra ideia também para vocês. Ficou faltando esse daqui, o Good Time Mitts, que eu imprimi também, é um modelo gratuito na Ravelry. Tá aqui. A designer é a Melissa Woods. E é um modelo básico, né? Mas achei legal, assim como a gente gosta de ter uma meia, né? Que você faz sem ter que prestar muita atenção. É um projeto pequeno, que você bota numa bolsinha, pode levar junto dentro da sua bolsa e tal. Eu achei esse projeto bem legal para isso, para fazer nas filas de espera, no transporte, né? Ok, e essa mitena, ela é feita com DK, fio DK, mais ou menos 100 yards, então, e é isso. É um modelo gratuito na Ravelry. Agora a gente vai passar para os modelos em crochê. Eu tenho um modelo em crochê que é em francês, feito pela Émilie Oudard, aquela loja que eu sempre recomendo para vocês, Croche Tamaille. Tá aqui, muito bonitinho. Esse daqui, se eu não me engano, é feito com um fio da Arco-Íris Yarn. Outro modelo em crochê, que é muito bonito, é o Harmony Crochet Mittens, da designer Lyudmila Hefnich. Ele também está na Ravelry. O modelo da Emily, eu esqueci de dizer que ele custa 5 euros e ele é em francês.
O modelo Harmony Crochet Mittens, ele é em inglês. Então, o Harmony Crochet Mittens é assim. Ele me lembra muito um modelo de chapéu de gorro que eu comprei já. Se vocês quiserem olhar na minha biblioteca lá na Ravelry, ele se harmonizaria perfeitamente com um outro modelo que eu tenho, de uma outra designer. Ok, e para terminar, o último modelo de mitena, luva sem dedinho, em crochê, é o Almere Mitts and Beanie, da Marina Tsareva. Então o modelo é o conjunto, tá? De gorro com a luvinha. Muito bonitinho esse modelo. Muito bonito. Ele custa $6,60 ou €6,36. Ele é só em inglês e ele usa fio espessura Sport. Muito, muito bonito. Precisa do que? Ela dá a quantidade de lã aproximadamente entre 80 e 100 gramas e um crochê de 3 milímetros, né? Agulha de crochê de 3 milímetros. Isso é para a luvinha. Para o gorrinho precisa de 350. Eu não estou entendendo muito bem as quantidades de lã, se é uma pelota para cada um. Imagino que o chapéu use bastante lã, porque é um pouquinho maior. Os dois juntos talvez façam a mesma quantidade. Bom, é um pouco mais difícil de saber a quantidade de lã, mas se a gente olhar em cima, está dizendo entre 700 e 900 metros. Então isso deve ser para fazer os dois, né? O gorro e a luvinha. Achei muito bonito esse modelo. Já dei o preço, né? €6,60 ou €6,36. Ok. Então, espero que tenha sido útil para vocês ver essa minha pequena seleção. Gente, na Ravelry tem uma quantidade gigantesca de modelos, tem coisas lindas. Então, se eu escolhi esses e não escolhi outros, é porque eu bati com o olho nesses e botei na minha lista, entendeu? Não é de maneira ou de modo algum porque eu não gostei de outro, não é nada disso. Só porque, pô, bati com o olho e botei na minha lista lá um coraçãozinho e tô partilhando com vocês. Agora, como o vídeo do CSF foi do salão que eu fui, ele é em francês, então vou aproveitar aqui para mostrar para vocês o livro que eu comprei lá no CSF. Olha só, vocês já devem ter visto esse livro em inglês, porque a edição original é em inglês, né? E aí ele foi traduzido para o francês. Eu comprei a versão francesa. As francesas, muitas gostaram mais da capa do livro em inglês. Mas eu achei legal essa capa com esses corações. Acho assim bem humorado esse monte de coração. Assim. Vou mostrar pra vocês qual é a meia que eu quero fazer em primeiro lugar. Vamos ver, cadê ela? Tá. Todas as meias desse livro são lindas, todas. Essa é a que eu quero fazer primeiro. Peraí, vamos botar assim. Olha só que gracinha, meia com os cafés, com café fumegante. E para fazer essa meia, eu ganhei de presente de uma amiga de tricô. Eu ganhei essa lã daqui. Então eu vou fazer, eu pretendo fazer assim, ó. Essa parte aqui da meia com essa lã e aqui em cima também. Aí, para não correr o risco das canequinhas ficarem muito pouco visíveis, eu pretendo aqui, o fundo, nessa parte daqui, pegar um fio
branco ou bege, creme, uma corzinha mais clara, e fazer as minhas canequinhas. Aí eu posso fazer ou com preto ou com alguma outra cor escura, né, que apareça bem, tá? Tô ainda meio na dúvida como é que eu vou fazer, mas eu pensei em comprar fio preto, cinza escuro, talvez, não sei. Tem que ver alguma coisa que se harmonize bem. Posso fazer com marrom, na verdade eu posso fazer, mas não sei se ia ficar tão bem assim com marrom, né? Pensei em fazer as canequinhas, as tacinhas assim, com o vermelho também. Porque tem um pouco aqui, olha, tá vendo? Essa cor assim meio tijolo, né? Não sei, eu tô aqui em plena reflexão, ainda não comprei o fio, não encontrei por acaso, né? E tô aqui pensando, ó, tem os grãos de café aqui em cima, olha que fofura. É muito, muito legal essa meia. Mas no livro, tudo é legal nesse livro. Vocês vão ver, vou mostrar algumas meias pra vocês. Olha só, essa daqui, que gracinha, ó. Com os cones de sorvete. Tem essa daqui com as pimentinhas. As pimentas. Ah, essas duas aqui são lindas. Olha, essa daqui com a laranja, né? E essa daqui com a cereja. Bom, tem mais um monte de modelo lindo e maravilhoso, né? Uns mais fáceis, uns mais difíceis. Peraí, olha, essa meia daqui, ó, ela também tem na página da Ravelry, na Ravelry da autora, da Stone Knits, existe o modelo da luvinha para fazer igual a meia. Tem uma da lavanda. Essa daqui é a flor que tem na capa do livro em inglês. Talvez vocês reconheçam. Pois é, esse livro é lindo. E para fazer esse coraçãozinho aqui, quando eu fui no salão, eu encontrei um fio que não é bem vermelho, ele é assim um coral, bem vivo, tá? Então eu comprei para fazer os corações. E eu tenho um fio rosa claro, que não é assim, é mais discreto, menos rosa do que isso aqui. Mas eu pretendo fazer esse par de meias com essas lãs que eu tenho em casa. O que mais? Eu acho que era só para mostrar para vocês. No podcast francês eu cheguei a mostrar esse livro aqui porque tem essa luva aqui, né? É o livro French Tricot, da Alice Amer, que é uma designer francesa. E é um livro com modelos feitos com lãs francesas, tá? Aqui, ó. Eu comprei a lã para fazer o gorro e a luva e até hoje não fiz. Eu tenho um monte de coisa assim, que eu tenho o modelo e tenho a lã e que não tenho o tempo. Porque eu começo a fazer um monte de quadradinho da vovó e acabo não fazendo as outras coisas que eu tinha colocado na minha lista de projetos para fazer, né? Pois é. Mas eu sei que eu não sou a única. Eu sei que eu não sou a única nesse caso, né? Tem outras pessoas que têm o mesmo problema. Que cabeça, eu esqueci de dizer uma coisa importante quando eu vim filmar. Voltei aqui para encaixar o que eu esqueci de contar para vocês. É que como o vídeo sobre a arrumação aqui do meu ateliê foi feito em francês, então eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a arrumação, como é que foi que eu consegui me organizar, né?
eu fiquei muito tempo aqui lutando contra a bagunça no meu ateliê, tentando inventar sistemas de arrumação e tudo, mas sem sucesso, né? E sem muito entender por que eu não conseguia manter esse local arrumado. Aqui, vocês sabem que aqui na França eu não tenho família, então às vezes quando a gente tem família, tem pessoas bem íntimas, né? A gente tem alguém que vem, que ajuda a gente a fazer uma arrumação legal e tal. Não é meu caso aqui. Então chegou uma hora eu falei, eu realmente estou precisando de uma mãozinha, né? De um apoio moral. E aí eu me inscrevi num grupo, tá? Porque eu sigo, assim, não vejo sempre, mas de vez em quando eu assisto um vídeo da Clutterbug, que é uma americana, uma canadense, desculpa. Às vezes assisto também a Minimal Mom, que é uma americana, e que falam de arrumação e tudo. E tanto uma quanto a outra se uniram com uma terceira e criaram uma, vamos dizer, uma joint venture, né? Um grupo de 3 coaches que ajudam pessoas a se organizar. E nesse grupo elas fazem um coaching coletivo, porque lógico que no meu orçamento eu não tenho um orçamento para pagar um acompanhamento individual, né? Mas nesse caso as pessoas pagam, né, um valor e aí tem acesso aos lives que elas fazem, participam do grupo Facebook, trocam ideias e tal. Então eu resolvi me inscrever, tinha uma promoção, tava com um precinho legal, né? E aí eu aproveitei uma promoção, nem me lembro mais qual, e me inscrevi no grupo. E aí quando chegou no dia, tem um grande live que elas passam o dia inteiro se revezando entre elas 3, né? Ficam o dia inteiro fazendo live e as pessoas, elas recomendam então você botar um negócio no ouvido, né? Um fone de ouvido e ficar arrumando enquanto elas estão fazendo lá, né? Dando os conselhos. Então esse foi meu primeiro dia de arrumação, tá? Primeiro dia, se vocês olharem o vídeo vocês vão entender melhor, né? Que eu tava com fone de ouvido por causa disso. Mas não deu, obviamente, para arrumar esse quarto, né, esse ateliê em um dia só. Eu achei que eu ia precisar de 2 dias. E na realidade, no final, eu descobri que eu precisava de 4 dias, né? Então, assim, para explicar para vocês um pouco, né, assim, a lógica atrás dessa organização toda, eu vou dividir em 2 partes que se subdividem em 2. Primeira parte, do ponto de vista da estratégia, né? Eu precisei de uma primeira etapa em que eu tirava as coisas de dentro das caixas que eu tinha, né? Dos containers que eu tinha. Então você tira as coisas, você separa o que é para jogar fora, reciclar, dar ou guardar, tá? Então isso foi assim uma primeira etapa, tá? E uma segunda etapa, né? Então uma questão um pouco temporal, elas se misturam um pouco, porque não tem uma linha assim que divide, bom, por enquanto eu só tô tirando e não tô organizando. Não. Na verdade, a gente já está tirando e de uma certa maneira você já está pensando no que você vai fazer depois. Você já mistura um pouco os dois. Mas para organizar as coisas na cabeça é isso. A primeira etapa tira as coisas da organização atual que não está dando certo, faz uma triagem e tenta dar o máximo de coisas possível e joga fora tudo que realmente não serve mais. Ok. A segunda etapa é pegar todas essas coisas, né, e botar na nova organização. E aí é que entra a segunda parte, que é a parte mais intelectual da arrumação, assim, na cabeça da gente, tá? Porque isso daí, do ponto de vista prático, das ações, tem essas 2 etapas, tá? Então eu fiz a primeira etapa principalmente no primeiro dia, primeiro, segundo, e nos outros dias foram as outras etapas. Agora, do ponto de vista da minha cabeça,
tá? A minha arrumação, ela também se divide em dois aspectos, um aspecto macro e um aspecto micro. O aspecto macro é o quarto, esse ateliê aqui, tá? Então, eu tive que repensar as funções desse ateliê. Esse ateliê tem as seguintes funções: tricô e crochê, vamos dizer, juntos, tá? Costura, tudo que é filmagem de vídeo, e a parte do escritório, que vamos dizer, o birô, que tem edição do vídeo no computador, escrever os modelos de crochê, que eu também faço, toda essa parte administrativa também, né? Então, uma parte mais de escritório, vamos dizer, tá? Ok, então eu falei, costura, ok. Então, uma vez que a gente identifica quais são as utilizações dessa peça, né, eu dividi o quarto em zonas, tá? Então tem uma área, que é essa área aqui do sofá, eu então disse, essa é a área do tricô e do crochê. Então, ao invés de ter coisas aqui, por exemplo, aqui antes, eu tinha a impressora aqui atrás, tá? Então, se vocês forem agora olhar o vídeo da arrumação, vocês vão ver que tinha uma impressora aqui, papel de impressora e tal, né? Aqui na minha frente, desse lado aqui do sofá, eu tinha um monte de coisa de pasta com modelo, documentos de acrochevosseguia, coisas de papelaria, né? Ou seja, eu tive que dizer, não, nessa área não pode ter essas coisas, aqui é só tricô e crochê, tá? Aí, aonde a câmera tá, né, tem a máquina de costura e tal, e então ali é a parte da costura, tá? E do lado de lá, desse plano, dessa tábua, vamos dizer, essa mesa, que é onde eu corto os tecidos, tem a máquina de costura, overlock, não sei o que. Então, do lado de lá dessa área é a parte da costura. Então, tem as máquinas de costura, livro de costura, modelos de costura, botão, fio, tudo que é de costura, tá? O banquinho para sentar na máquina de costura e tal, o papel para desenhar modelo de costura, tudo lá, não aqui, não misturado. Do lado de lá eu tenho o computador, a cadeira de escritório, né, as canetas, lápis, não sei o que, é o lugar onde eu trabalho. E do lado do computador tem a impressora, o papel da impressora. Estão vendo? Tudo agora está muito mais lógico. A utilização desse espaço ficou muito melhor. Então essa é a questão macro. Eu peguei esse quarto e eu dividi em áreas. E do ponto de vista micro, né, menor, a arrumação das lãs. Eu tive que modificar o sistema todo porque não estava funcionando. Como é que era antes? Antes, eu tinha decidido arrumar as lãs por cor, porque eu sou uma pessoa visual. Vou falar mais disso depois, as particularidades de cada pessoa, porque isso foi super importante para mim. Então, eu arrumava as minhas lãs assim, a ideia inicial era, tem uma caixa transparente e todos os novelos lá dentro vão ser cor de rosa. Então eu tinha fininho, grossinho, grossão, algodão, lã, rosa. Verão, inverno, tudo. E aí eu botava essa caixinha rosa do lado de uma caixa de tecido, onde lá dentro tinha tecido rosa, ou tecido com flor rosa, ou alguma coisa assim, tá? Por quê? Porque como as caixas de tecido não são transparentes, então a caixa de lã que ficava junto, ela me ajudava a encontrar o tecido. Eu dizia, bom, se eu quero um tecido rosa, eu procuro a caixa transparente rosa, e aí eu sei que a caixa de tecidos rosa tá ou do lado ou embaixo. Ok. Por que não funcionou? Porque eu saía para comprar lã, por exemplo, aí eu comprava lã de uma certa espessura, em cores diferentes, para fazer um trabalho de jacquard ou um trabalho assim como esse cardigão, que aliás eu gosto muito.
eu não ia pegar esses novelos de cores diferentes e espalhar pelas diferentes caixas, porque eu dizia assim, não, mas é para fazer o mesmo projeto. Aí eu ficava, bom, então vou deixar aqui do lado de fora, assim, na bolsa de compras, né? E as lãs que eu comprei e que eu ganhei tingidas à mão, aquelas meadas especiais, né, super legais e tal. Elas não tinham uma cor só, elas tinham várias cores. Onde que eu vou botar? Eu vou botar num lugar das coisas de todas as cores, mas não tinha espaço para todas as lãs de todas as cores misturadas. Aí eu comecei, bom, então eu vou criar uma caixa para as coisas misturadas. E, bom, a coisa foi ficando tão ilógica e tão complicada. Os fios de algodão, por exemplo, eu comecei a ter um sistema paralelo em que eu botava tudo misturado. Ou seja, no final das contas, não era mais um sistema, né? Não era mais um sistema, era uma bagunça. E faltava também espaço para guardar as lãs novas. Não tendo espaço, o que a gente faz? A gente deixa na bolsa de compras e não guarda, porque as caixas estão cheias. E aí entra a importância também de abrir as caixas e ver aquelas lãs que a gente comprou na época, a gente achou super legal, mas que a gente não tem mais vontade de usar, não tá mais naquele espírito, aquela matéria e tal. É melhor dar, porque tem sempre outra pessoa que vai curtir aquilo, né? Assim como você teria curtido na época em que você comprou, né? E assim cria espaço para você guardar as novas lãs que você comprou e que atualmente te agradam e te encantam tanto, né? Então é isso, né? Então, para recapitular, do ponto de vista temporal, né? Primeiro, tem a primeira etapa, tira tudo, faz uma triagem, né? E a segunda etapa é guardar tudo. Mas para poder você guardar tudo, você tem que ter feito esse trabalho mental. Não adianta você chegar assim, né? E ir trabalhando sem organização, sem saber o que você vai fazer. Se você não sabe onde você vai guardar as coisas, é melhor não começar a tirar tudo das caixas, né? Pensa antes, assim, né? Pensa como que eu vou fazer. Ok. Com relação ao meu estilo de arrumação, uma coisa preciosa. Eu fiz um teste, tá? É um teste gratuito no site da Clutterbug. É em inglês o teste, tá? E aí você testa para ver qual é a sua personalidade em termos de organização e arrumação. Grosso modo, a gente cruza duas categorias, tá? Uma categoria são as pessoas que são muito visuais, que é o meu caso, e que gostam de ver as coisas, porque o que a gente não vê, a gente acaba esquecendo, né? Por exemplo, se eu tenho um projeto em andamento que eu quero terminar, se eu guardar isso dentro de um armário, eu vou terminar isso daqui a 10 anos, porque vai ficar no armário, eu não vou mais pensar naquele assunto, não vou mais fazer, né? Se eu quero realmente terminar alguma coisa, aquilo eu tenho que deixar em cima da mesa, num lugar bem visível, né? E assim eu me lembro daquela coisa. Pessoas que gostam de ver os novelos de lã, né? São mais visuais, ao passo que outras pessoas preferem guardar tudo atrás de portas fechadas, né? Elas não gostam, elas gostam de ter, assim, vamos dizer, a cozinha. Chega na cozinha da pessoa, o balcão da pia tá livre, né? É super legal, eu acho super bonito, mas na realidade, se você chegar na minha casa, você vai ver que não é assim, né? Então tem essas características com relação a ser visual ou não. E a outra informação que então você cruza essas duas, a outra informação é: você gosta de macro-organização ou micro-organização? Ou seja, no caso de lãs, se você chega na casa de uma pessoa que faz tricô e ela guarda todas as lãs dela, né, em caixas grandes, tá? Bom, aqui é tudo que é coisa de tricô tá aqui. Sei lá,
na cozinha, os temperos estão todos juntos, né? As panelas estão todas juntas, os copos estão guardados todos no mesmo espaço, juntos, né? É uma macro-organização. Uma pessoa que tem uma micro-organização, como é o meu caso, os copos no meu armário tem copo para criança, copo baixo, copo alto, copo de vinho, copo de plástico, tá? Tudo é separado, né? As minhas lãs eu gosto de ter separado ou por cor, ou por matéria, ou por espessura, e de preferência por tudo isso. Então o que acontece? A partir do momento em que eu descobri qual é o meu estilo, né, eu descobri também por que é tão difícil. É porque eu quero que seja bonito, visível, e eu quero que as lãs sejam divididas, separadas por espessura, cor, matéria, origem. Tá entendendo? Preço. Ou seja, acaba se tornando tão complicado que no nosso dia a dia corrido a gente não consegue colocar em prática o sistema que a gente acharia maravilhoso, entendeu? Então, o que me ajudou, graças a esse teste da Clutterbug, é que ela diz, as pessoas como eu, que ela chama de abelhas, elas não são bagunceiras, elas não são desorganizadas, elas são hiper organizadas. Tão organizadas na cabeça delas que elas não conseguem seguir na prática a organização que elas têm lá dentro. Isso gera uma situação de conflito, né? E eu posso dizer que dá uma enorme aflição, tá? E que atrapalha. Então, no meu caso, o que eu precisava era encontrar um sistema mais simples, deixar de lado a minha ideia de uma organização perfeita e impraticável e aceitar uma organização menos detalhada, mas mais fácil de manter. Pronto. Isso foi o que me salvou nessa organização. Então, agora que vocês já escutaram a história inteira, se vocês quiserem dar uma olhadinha no meu vídeo sobre arrumação, eu tentei acelerar bastante, né, a parte da arrumação, porque senão seria insuportável. Botar música para ficar mais legal. Então, se vocês quiserem dar uma passadinha por lá, foi uma coisa que foi muito boa para mim. Agora, para manutenção, não é fácil. Não é fácil, por exemplo, aqui eu filmei, né, o podcast, então eu tô com um monte de coisa aqui, então acabou o podcast, eu vou só dar uma olhadinha no computador, ver se a imagem ficou boa, se eu vou ter que filmar tudo de novo. Se não, hoje mesmo eu vou pegar as coisas e vou guardar no lugar delas, né? Eu não consegui dar todas as minhas lãs, também não era a finalidade, mas eu não consegui reduzir o meu estoque de uma maneira ideal. Eu fiquei ainda com lã de um lado e do outro desse sofá, então tem essas caixas aqui, né? E a minha finalidade agora é encontrar projetos para usar as lãs que eu tenho em casa, né? Não é fácil. Quando eu fui no salão em Paris, outro vídeo, no CSF, eu comprei... Cadê? Eu comprei esse modelo aqui de tricô, tá? De uma designer francesa, Folie Ordinaire. E a pessoa atrás do Folie Ordinaire é Mylène Delarue. Eu tava no salão, eu comprei o modelo, eu falei que de lembrança eu não tinha os fios necessários para fazer esse modelo. Eu falei, eu tô aqui, eu vou aproveitar que eu posso olhar, tocar e tudo, e eu comprei o fio para fazer esse modelo. Então eu sei que esse tipo de situação, ir em salão e tal, a gente sempre compra alguma coisa, né? Senão meio sem graça, né? Mas eu acho que vale a pena eu diminuir esse tipo de passeio, né?
e no meio tempo ir encontrando, por exemplo, esse tipo de projeto, né, para ir usando as lãs que eu tenho aqui, porque assim vai esvaziando, né, e vai criando espaço para ficar mais legal ainda. Aqui, por exemplo, isso daqui é um projeto que tá bem avançado nos quadradinhos. Eu tenho que bloquear esses daqui, que estão aqui nessa caixa, juntar tudo e fazer a minha mantinha aqui pro meu espaço criativo, né? Coisas assim, ir usando as minhas lãs e criando mais espaço, e foi bom, porque justamente assim, organizando por espessura da lã também é mais fácil planificar os projetos, né? Tô filmando, tem esses projetinhos pequenos e tem também projetos grandes. Por exemplo, fazer uma mantinha com cores, como eu tenho uma caixa assim, vou dar um exemplo, tá? Aqui. Aqui, essa caixa, tá? Bom, vamos dizer, com exceção desses dois fios aqui, vocês podem imaginar que dá para fazer uma manta com essas cores aqui, né? Existe uma certa harmonia entre essas cores, tá? Então eu poderia fazer uma ou nem sei mais de uma manta com essas cores, né? Você vê, essa daqui, por exemplo, não dá para fazer um casaco com isso. Com essas daqui dá, essas daqui assim dá. Mas tem outras aqui que não dá para fazer um casaco com duas pelotas, por exemplo. Isso daqui eu pretendo fazer uma gola com essas daqui, para usar junto com um casaco de tricô que eu fiz. Bom, para dar uma ideia para vocês que o fato de estar organizado por espessura ajuda a gente até a encontrar ideias, né, de como combinar essas lãs. E é isso. Essa almofadinha daqui foi presente de uma tricopina, né, uma amiga de tricô. Ela me deu essa caixinha assim, olha. Deu a caixinha assim, com a fronha para almofada, né, o forro da almofada, dobradinho, aqui dentro da caixinha. Foi super legal. Foi um amigo oculto que a gente fez. Tem uns marcadores de malha de tricô, né, com uns numerozinhos dentro. Eu achei isso uma graça. A latinha tão fofinha para guardar as minhas coisas. E uns chocolatezinhos de Natal. Eu agora tô limitando o chocolate. Eu gosto de um chocolatezinho com o meu café, adoro. Mas fora o chocolate do café, tudo que é sobremesa, coisa assim, eu tô limitando ao final de semana. Tem também uma outra exceção, é o panetone. Panetone, de vez em quando eu como na hora do lanche uma fatia de panetone, porque é a tradição do Natal. Pelo menos no Brasil a gente adora aquele panetone balduco. E aqui tem um panetone que a gente compra no Lidl, que é bonzinho, né? E todo ano eu compro meu panetone. Então é isso que eu tinha para falar da organização. Essas são as coisas que eu tinha esquecido de falar quando eu gravei. Então eu voltei aqui, já tinha até tirado a memória da câmera, botado. Aí falei, esqueci de falar da arrumação. Voltei, botei, instalei tudo e tal, para contar para vocês essa parte também. Bom, então eu vou deixar vocês aí, porque eu tenho que fazer o jantar, né? E a gente fica por aqui. Eu deixo um beijo para vocês. Se vocês estiverem vendo até agora, se vocês estão lá, né, não foram embora, não desligaram, então para me dar um sinalzinho para me mostrar que vocês estão aí, vocês podem botar no comentário de vocês um emoji, né, como se chama emoji em português? Meu Deus, esqueci.
Também, quando eu morava no Brasil, não existia smartphone, então é normal que eu não saiba como se chama, né? Vocês podem deixar o desenho da luva, sabe aquelas luvinhas que tem? Pois é, que aí é uma maneira de me dizer, é um código secreto para eu saber que vocês viram até o final, né? Deixem assim comentário, porque eu adoro comentário, eu fico super satisfeita de ler comentário, responder comentário. Graças a Deus eu tenho tempo para responder, né? E quando não respondo imediatamente, acabo respondendo depois. E eu acho legal essa interação que a gente tem nesse nosso universo criativo. Então é isso. Fiquem com Deus, façam bastante tricô, bastante crochê, né? Encham a vida de vocês com cores, com alegria, né? E com coisas boas, tá? Beijinho. Fiquem com Deus e até a próxima.